Vamos lá, o emprego de aspas aqui em cafezinho. Vamos avaliar aqui primeiro o comando da questão. Na frase do texto, para quem espera nervosamente, esse cafezinho é qualquer coisa infinita e torturante. As aspas foram empregadas com a intenção de quê? Então vamos lá, vamos só lembrar um pouquinho sobre o emprego de aspas, tá? Então vamos lá. Por que a gente emprega aspas? Primeiro detalhe. Olha, eu vou empregar aspas para marcar uma citação direta. Então eu vou marcar então, a fala de alguém, ou que eu recortei algo de outro texto, eu vou colocar isso entre aspas. Por quê? Aspas significa, então, essas aspas significam que o autor, ele preservou a literalidade daquilo que foi dito, escrito, falado, o que for. Mas ele preservou estritamente aquilo que foi falado, a forma como foi falado, tá legal? Então ele preservou, ele transcreveu aquilo, tá? É essa a ideia das aspas, a integridade daquela informação. Show? Beleza, então, isso numa citação direta. A gente muitas vezes vai empregar aspas para transmitir um valor relativo daquela palavra. E quando a gente fala que há um valor relativo da palavra, você vai observar o contexto. Por quê? Cara, esse valor relativo da palavra pode ser porque aquela palavra ela não ficaria bem naquele contexto, tá? Então, por exemplo, eu estou falando sobre economia e do nada eu coloco alguma coisa por exemplo, da área de sexo sexual, por exemplo. Então, para eu tirar de um contexto e colocar no outro, eu quero chamar a atenção daquela palavra. Por isso que a gente fala que há um valor relativo. E isso pode se dar, esse valor relativo pode se dar, porque você tira uma palavra de um campo e ela vai soar estranho naquele outro campo, então você chama a atenção dessa palavra. Pode chamar a atenção porque é um registro coloquial e você está empregando num discurso formal, tá? Então, num texto formal. Pode ser uma palavra estrangeira, então você recorta isso e coloca naquele contexto, tá legal? Pode ser de repente um palavrão, então você quer registrar, por exemplo, um boletim de ocorrência. Então você vai colocar aquilo que a pessoa falou, não necessariamente num discurso direto, mas falar, por exemplo, que o fulano de tal falou, e aí a palavra, você coloca lá entre aspas, para chamar a atenção, que não foi uma palavra do autor, mas que ele resgatou de outro, tá legal? Então é isso que a gente fala sobre o sentido relativo. Muitas vezes você emprega aspas para chamar a atenção, olha, aqui é uma carga de ironia, de sarcasmo, de humor. Muitas vezes vem da ironia gerando humor, do sarcasmo gerando humor, beleza? Muitas vezes você insere para transmitir um sentido figurado também. Então, na realidade, é o seguinte, você tem aspas para marcar a literalidade daquela expressão num discurso direto e os demais empregos de aspas. Os demais empregos são o valor relativo da palavra. E aí, esse valor relativo vai depender exclusivamente de quê? Do contexto. Ah, terror, aspas aqui foi certa ironia. Ele utilizou aqui cafezinho, por exemplo. Será que cafezinho tem um sentido irônico? Será que cafezinho tem um sentido literal, mas está destoante do contexto? É isso que a gente vai observar aqui agora. A gente tem que ler o trecho do texto para poder entender isso, tá legal? Então, olha só. Na frase, para quem espera nervosamente esse cafezinho, é qualquer coisa infinita e torturante. As aspas foram empregadas com qual intenção? Então, vamos observar aqui. Cafezinho. Leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com um delegado. E lhe disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Não está entre aspas aqui. Por quê? Cafezinho no seu sentido literal, no seu sentido normal. Beleza? Ah, sim, ele saiu para tomar um cafezinho. Ele esperou longamente e chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café. Poxa, pelo tempo que ele ficou fora, tinha razão o rapaz de ficar zangado. Mas com um pouco de imaginação e bom humor, podemos pensar que uma das delícias do gênio carioca é exatamente esta frase. Ele foi tomar café. Isto é, ele foi dar uma volta por aí. Ele não ficou ali no expediente. Tá legal? Está matando o tempo. A vida é triste e complicada. Diariamente é preciso falar com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir tomar um cafezinho, isto é,
Cafezinho significa o quê? Um tempo fora do expediente. Para quem espera nervosamente, esse tempo fora do expediente é qualquer coisa infinita e torturante. Esse tempo que a pessoa fica lá esperando, porque alguém saiu do expediente, falando que foi tomar um cafezinho. Daí a ironia. Ele falar que vai tomar um cafezinho, quando na verdade não foi tomar um cafezinho, está matando o tempo. Então aqui, concorda comigo que há um sentido relativo de cafezinho? Cafezinho não significa exclusivamente o café que ele foi tomar, mas o tempo que ele gastou para tomar o cafezinho e nem cafezinho tomou. Por isso, a gente nota, ele quis, na realidade, o sentido literal, citar uma bebida popular, o cafezinho? Não. Destacar um diminutivo? Ah, um cafezinho bonitinho, um cafezinho pequenininho, bonitinho. Não, ele não quer marcar o diminutivo de café. Não é para isso. Ele expressa certa ironia, porque quando ele fala que ele foi tomar café, na realidade ele sabe que não foi tomar café nada. Ele está matando o expediente. Basicamente é isso. Então, na realidade, há uma ironia aí. Indicar, já que nós temos cafezinho, esse diminutivo aí, a certa afeição por aquilo, a afetividade? Não. Um cafezinho bonitinho e tal? Não. Realçar termo do texto. Sim, ele de certa forma ele realça o termo do texto, mas com qual finalidade? É isso que importa. Mas com qual finalidade? A gente percebeu aqui a ironia. Concorda comigo? Por isso a alternativa C é a correta.